hoje nossa conversa é com a deputada Jandira Fegali. A gente vai falar a respeito da importância da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai tratar dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Obrigada, deputada, pela sua participação, a sua entrevista aqui com a gente. E para começar, a gente quer entender por que é tão importante a instalação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito para o governo e por que houve uma relutância nessa instalação lá atrás. Bom, primeiro, te agradeço o convite, a entrevista. Bom, o país é um país hoje extremamente desigual, com uma destruição muito importante de políticas públicas pelo governo anterior, uma economia ainda em muitas dificuldades. Então, essa reconstrução precisa ainda de muito esforço, de muita dedicação, de muita energia do governo e da sua base parlamentar. Então, uma CPMI nesse momento, onde já há investigações no Supremo Tribunal Federal, no Ministério Público, na Polícia Federal, nós entendíamos naquele momento que não havia necessidade de uma CPMI com tantas investigações já em curso. E nós queríamos manter todo o nosso foco, a nossa energia nessa reconstrução, né? Tem aí o marco fiscal, tem reforma tributária, tem muitas políticas educacionais de saúde, muita coisa para fazer. Então, nós queremos focar toda a nossa energia nesse trabalho. Por isso, nós achávamos que não havia por que instaurar uma CPI, principalmente pedida por uma oposição que é responsável pelos ataques, né? Então, por isso, nós não apostávamos em incrementar uma CPMI. Mas, na medida em que ela já é um fato consumado, as assinaturas foram conquistadas, ela vai ser instalada, então agora nós vamos entrar com muita força e com muita dedicação para que essa CPMI agora apure o que precisa apurar. A gente pode dizer que a mudança de perspectiva do governo foi por conta da queda do chefe do GSI, essa vontade de instauração da CPI agora foi por conta disso? Não, na verdade, isso foi um fator, mas a existência das assinaturas, a decisão do presidente do Congresso, já que é uma CPMI mista, de instaurar a CPI, portanto, nós vamos agora vamos entrar com força e apurando o que tem que apurar. Essa CPMI, ela não pode acabar atrapalhando as negociações que o governo vem fazendo tão fortemente aqui no Congresso. Na última semana, inclusive, o governo se reuniu com a base aliada da Câmara e do Senado para tratar de diversas pautas de interesse do governo. Isso não pode atrapalhar essa negociação? Não, atrapalhar do ponto de vista político não, mas atrapalha o nosso tempo, né? Eu sou líder de bancada também, vou ter que me dividir. Mas, na verdade, a CPMI, na medida em que ela é instalada, nós vamos lá fazer o seguinte trabalho, pelo menos essa é a minha visão, né? É uma CPMI que ela não é um lugar de lacração, é um lugar de um trabalho extremamente sério, onde nós vamos precisar apurar com muita clareza a autoria intelectual, porque o 8 de janeiro não é um dia. O 8 de janeiro é o resultado de um planejamento, ela é resultado de uma acumulação de incitação a esse crime, um crime grave contra a democracia brasileira. Ela é resultado de muitas ações anteriores, de uma construção, né? Então, essa autoria intelectual, essa incitação ao crime, ela tem nome, sobrenome, uma quadrilha, uma associação criminosa por trás. Então, essa apuração é fundamental de ser feita. O papel das plataformas digitais nessa irradiação, e o financiamento, né? Quem financiou, quem bota dinheiro para isso acontecer. Então, a apuração disso para nós é muito importante e se soma às apurações que já vêm sendo feitas. Então, nós precisamos focar nesse trabalho, usar os instrumentos de poder que uma CPMI tem, que é uma comissão de inquérito, então ela pode quebrar sigilo telemático, fiscal, bancário, ela tem uma capacidade de apuração muito grande e é nisso que nós vamos atuar nesse momento. Então, tem que ser uma CPI, como se diz, curta e grossa. Uma CPI que tem que atuar, ela não tem que se alongar demasiado e apurar com foco muito concreto e muito claro. A senhora falou em investigar a questão da utilização da internet, das redes sociais para chegar até esses atos golpistas do dia 8 de janeiro. A gente lembra que o projeto de lei das fake news acabou saindo da pauta aqui da Câmara dos Deputados. Mas precisa voltar. Exatamente, seria essa a minha pergunta. Existe uma relação e existe uma importância para o projeto de lei das fake news também nessa comissão parlamentar de inquérito, comissão mista de inquérito? Eu acho que na medida em que a gente apura os crimes na internet, inclusive contra a democracia, isso reforça muitíssimo
a necessidade de aprovação de um projeto de lei como esse. A senhora acredita que isso vai voltar? O PL vai voltar aqui para a votação na Câmara? Eu não tenho dúvida, vai voltar e ele é uma prioridade para nós, que ele seja aprovado, porque nós não podemos conviver com crimes contra a população negra, contra as mulheres, contra crianças, contra adolescentes, contra a saúde pública e contra a democracia. O Supremo Tribunal Federal está tratando desse assunto nessa semana. Por conta disso, será que isso volta, o PL volta de forma mais rápida? Existe alguma conversa de bastidor aqui na Câmara dos Deputados? Existe, nós tratamos disso na reunião de líderes, porque o Congresso não pode ficar omisso diante disso. Ele tem que se impor com a altivez que precisa ter o Parlamento brasileiro e não pode apenas o Poder Judiciário tratar de um tema como esse. Muitos assuntos vêm sendo tratados de uma vez só aqui na Câmara dos Deputados. Hoje mesmo, a gente teve a instauração de 3 comissões parlamentares de inquérito. Essa questão da CPMI do 8 de janeiro não vai tirar o foco de tanto assunto importante aqui da Câmara? Não, porque os assuntos importantes eles se impõem e vocês da imprensa vão cobrir, não é? Da comunicação. Então, e é possível que entre uma 4ª CPI, que é das criptomoedas. Então, a Câmara sempre trata de muitos assuntos que importam à sociedade brasileira. Acho que não havia necessidade de uma CPI do MST, que é uma criminalização de um movimento social, mas ela foi instalada também. Então, são todos assuntos de muita importância e obviamente, nós vamos ter que acompanhar esse conjunto de assuntos. E qual vai ser o papel da deputada Jandira Fegali nessa CPMI do 8 de janeiro? Jandira Fegali é titular da CPMI do 8 de janeiro, eu sou líder da minha bancada do PCdoB, sou vice-líder da federação, então eu vou ter que me desdobrar, mas se nós vivêssemos na facilidade, eu não seria deputada há tantos anos, né? Esse é o meu papel. Então eu vou estar lá como titular da CPMI, e vou trabalhar com afinco e responsabilidade para essa estratégia que eu revelei aqui. E vamos apurar e vamos desnudar como o fascismo atua no Brasil e nós precisamos mostrar à sociedade como é prejudicial à democracia brasileira a existência e a atuação de uma corrente como essa. Nós da imprensa, nós viemos relatando durante bastante tempo o medo que a oposição tinha da instalação dessa CPMI dos atos golpistas, até porque com medo de serem 100% responsabilizados por esses atos. Mas agora eles vêm dizendo que pode haver uma responsabilização do governo também nesses atos golpistas. A gente pode esperar alguma investigação contra o governo? Olha, essa tese não tem a menor sustentabilidade, né? Como eles não têm como responder à responsabilidade deles, eles é que pediram a CPI. Agora eles estão com medo do que eles fizeram, né? Inclusive, quem requereu a CPI é um dos investigados do Supremo Tribunal Federal. Não poderia sequer fazer parte dessa CPI, né? Então, como eles não têm o que responder sobre o que eles fizeram, eles tentam sustentar uma tese da omissão do governo, que é uma tese que não tem fôlego nenhum, né? Até porque os omissos deles, né, que foi o ministro deles, que era o secretário de Segurança que fugiu, o coronel responsável pela segurança que foi preso, né? O comandante do Exército que já foi exonerado. Então, os omissos já estão sendo punidos e sendo investigados. Qual é a omissão que eles vão poder apurar? Então, eles tentam sustentar a tese da omissão e não tem muito fôlego para seguir adiante. Então, essa CPI, de fato, vai ser muito ruim para eles. Assim como o arcabouço fiscal, que a gente vem falando já tem algum tempo, a CPI dos atos golpistas também a imprensa vem tratando há um tempo e a gente não está vendo uma data para a instauração da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Por que esse atraso e por que não há indicação de nomes para participar, nomes efetivos para participarem dessa comissão? Nós já indicamos, né, vários partidos já indicaram, falta completar as indicações e o que acho que está segurando até aqui é a negociação ainda sobre presidência e relatoria e qual das casas preside relata. Eu acho que assim que passar a votação do marco fiscal, deve instalar a CPI do 8 de janeiro. Então a gente pode esperar que muito em breve ela vai ser instaurada? Eu acho que sim. Tá certo. Obrigada, deputada. Obrigada a você.